Espero que todos nós, irmãos, já estejamos reestabelecidos da semana passada. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedir, Deus, que o Senhor nos dê concentração. Pedir, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja agindo na vida dos irmãos e dos nossos amigos que estão aqui nessa noite, agindo na minha vida, para que a Tua palavra possa encontrar um terreno fértil e possa vir a dar fruto, Deus. Fruto de justiça, fruto de transformação de vida, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. De tempos em tempos eu preciso lembrar a mim mesmo as razões por que eu faço o que eu faço. Eu preciso lembrar do motivo por que eu sou pastor. Eu preciso lembrar a mim mesmo do que me fez vir morar no interior de Goiás. Eu preciso me lembrar dos meus objetivos de vida. E também preciso me lembrar o que me motiva a ser quem eu sou, a fazer o que eu faço e a viver onde eu vivo. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, passamos por esse tipo de situação. Momentos em que a gente começa a perguntar a nós mesmos por que agimos de determinada maneira. Talvez você se pergunte por que você ainda está no mesmo trabalho. Porque talvez você se pergunte por que você não chuta logo o pau da barraca e diz algumas verdades que o seu patrão precisava ouvir. Talvez você se pergunte isso. Talvez você faça perguntas desse tipo sobre a sua família. Por que mesmo que eu casei com esse homem? Ou sobre os seus vizinhos. Ou talvez você faça essas perguntas sobre os seus irmãos aqui da igreja. Talvez você faça esse tipo de pergunta sobre a igreja como um todo. O fato, queridos, é que em momentos diversos de nossas vidas, os nossos relacionamentos se tornam difíceis, complicados. E em muitos casos, nós acabamos sendo contrariados. Acabamos abrindo mão de direitos para preservar, para manter relacionamentos, comunidades, sociedades. E nesses momentos, talvez você já tenha se perguntado, por que sempre eu tenho que ceder? Já se fez essa pergunta? Por que sempre eu tenho que ceder? As pessoas me machucam, as pessoas me contrariam, e sempre eu que tenho que abrir mão. Sempre eu que tenho que ceder. E se você já fez essa pergunta, e eu já fiz essa pergunta, a boa notícia para nós é que a Bíblia não nos deixa sem resposta. E nós encontramos na palavra de Deus resposta para momentos como esse de nossas vidas. Quando a gente começa a se perguntar, por que mesmo que eu estou fazendo aqui? Por que mesmo que eu frequento essa igreja? Por que mesmo que eu ainda não mandei as pessoas irem catar coquinho e fui viver minha vida? Por que mesmo que eu permaneço nesse emprego? Por que mesmo que eu batalho pela minha família? Mesmo quando as coisas são difíceis. Graças a Deus a Bíblia nos dá respostas. Por isso eu te convido a abrir na primeira carta de Pedro, capítulo 3. E nós vamos ler hoje os versos 8 a 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 8 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes,
Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pedro já falou sobre o nosso relacionamento com as autoridades governamentais, lembram? Depois ele falou sobre o nosso relacionamento com os nossos patrões, relacionamento no trabalho. Depois Pedro falou sobre o relacionamento da mulher com o seu esposo. Semana passada nós vimos sobre o relacionamento do homem, marido, com sua esposa. E agora Pedro se volta ao relacionamento dentro da comunidade da fé. Ele diz: quanto ao mais, quanto a vocês, no relacionamento entre vocês. E antes da gente olhar para os imperativos, as ordens que Pedro dá, eu quero que vocês percebam onde Pedro mostra a capacitação para obedecer às ordens que ele vai dar. Olha para o versículo 9 comigo. Ele diz assim: pois para isso vocês foram chamados. E o que nos motiva a capacitar a cumprir esse chamado? Continuação do versículo 9. Para receberem bênção por herança. Queridos, o ponto de Pedro aqui é que a certeza da bênção futura nos faz abrir mão das glórias terrenas. Vou repetir isso. O ponto de Pedro aqui é que a certeza das bênçãos futuras nos faz abrir mão das glórias terrenas. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, a certeza de que as bênçãos divinas nos estão reservadas e de que nós receberemos bênção e mais bênção durante toda a eternidade, essa certeza, ela nos leva a abrir mão das glórias presentes, das glórias desta vida. Como é que isso acontece? O que significa abrir mão? Do que Pedro está falando? É isso que ele mostra no versículo 8. Ele mostra de maneira positiva o que isso significa. Ele começa dizendo: tenham o mesmo modo de pensar. Interessante aqui, porque isso envolve, queridos, uma compreensão de como é o modo de pensar de Deus sobre as questões. Decidir ter o mesmo modo de pensar da minha família na fé envolve um compromisso de que eu vou buscar conhecer o que Deus pensa sobre todos os assuntos. Isso envolve participar no culto, isso envolve participar de EBD, envolve participar do in-loco, porque ali, é nesses ambientes que nós estamos estudando e aprendendo o que Deus pensa sobre os mais diversos assuntos. E como é que nós vamos poder ter todos o mesmo modo de pensar? À medida que o modo de pensar de todos nós seja moldado pelo modo de pensar de Deus. E o modo de pensar de Deus está revelado na palavra de Deus. Ter o mesmo modo de pensar também significa, queridos, que quando a questão não estiver relacionada com certo ou errado, quando for uma questão relacionada com preferências pessoais, eu abro mão das minhas preferências pessoais pelo bem coletivo, pelo bem da comunidade, pelo bem do grupo. Isso é ter o mesmo modo de pensar. É ter um modo de pensar moldado pela palavra de Deus, no que diz respeito a certo e errado, e um modo de pensar que está desejoso de abrir mão dos seus gostos pessoais, das suas preferências, pelo bem do grupo, pelo bem da comunidade. Pedro continua e ele nos chama a sermos compassivos. E é interessante essa palavrinha, porque a palavrinha original, ela é de onde vem a nossa palavrinha simpatia. Não estou falando aqui de simpatia para trazer marido de volta, né? E nem de nós sermos pessoas simpáticas. Interessante como a nossa língua tem a mesma palavra, pode ter nuances totalmente diferentes. Pessoa simpática, que legal, que bom que você está aqui e tal. Não é disso que Pedro está falando. Quando ele usa essa palavra aqui, ele está nos chamando a vivermos no nosso relacionamento uns com os outros, nos colocando no lugar dos outros. Vivendo no nosso relacionamento um com o outro,
calçando os sapatos da outra pessoa, se colocando no lugar da outra pessoa. Isso é viver de maneira simpática uns com os outros. Isso precisa acontecer quando talvez alguém te trate de uma forma que você não gostou. E talvez você tenha que parar e antes de criticar e antes de falar qualquer coisa ou de se magoar, você pare e fale, peraí, deixa eu me colocar no lugar daquela pessoa. Qual era a circunstância? Qual era a situação? Será mesmo que essa pessoa teve a intenção de me magoar, de me ofender? Não é? Ou talvez alguém não teve um desempenho aqui na igreja, talvez num ministério, talvez no serviço aqui na igreja não teve um desempenho tão bom quanto você esperava que essa pessoa tivesse. Mas antes de criticar, pare e se coloque no lugar dela. Normalmente as nossas críticas, elas tendem a ser fruto da falta de simpatia. Falta de eu me colocar no lugar da pessoa. Eu olho para algo que alguém fez e eu digo, eu nunca faria isso. E é interessante como ao longo das nossas vidas, Deus pega essas situações e a gente de repente se vê caindo no mesmo erro, na mesma circunstância, cometendo a mesma coisa que a gente lá atrás, anos atrás, criticou um irmão, causou uma situação, porque a gente, no nosso orgulho, a gente pensou, Não, eu nunca faria isso. Paulo está dizendo, queridos, para a gente viver nessa comunidade, nós precisamos ser simpáticos uns com os outros. Isso significa que nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Terceira coisa que ele diz, ele nos chama a nos amarmos fraternalmente. Esse amor fraternal, queridos, é uma vida de serviço, uma vida de generosidade, uma vida de entrega, do tipo daquela que nós vivemos com os nossos irmãos de sangue. Quando Paulo usa essa palavra fraternal, é isso. O amor fraterno é o amor entre irmãos. E o amor aqui não é, não é aquele sentimento de friozinho na barriga. Amor aqui é uma firme decisão de eu me doar pelo bem dos meus irmãos. Pelo bem dos meus irmãos. E aí aqui, queridos, você precisa se perguntar o quanto você está disposto a fazer isso. O quanto você tem estado disposto a viver dentro de uma comunidade, de uma igreja, com o desejo de se doar ao invés de receber. Nós vivemos numa sociedade completamente consumista, onde nós somos ensinados a termos relacionamentos sempre perguntando o que nós temos para receber. Mas você vai me dar o que em troca? O que eu vou receber desse relacionamento? E aí a gente cria um monte de crente que na verdade é cliente, não é crente. É o crente cliente, ele vem para a igreja esperando o que a igreja tem para dar. Como a igreja pode me servir. E não como eu posso me doar e me sacrificar pelo bem da comunidade, pelo bem da igreja. Esse amor fraternal, ele também tem tudo a ver com essa vida de entrega diária, de sacrifício diário, de entender que eu sou parte de um corpo, e como parte de um corpo, a minha autonomia individual, ela é deixada de lado, pelo bem da comunidade. Pelo bem da comunidade. A quarta coisa que ele coloca, que ele nos chama a viver, Paulo diz que nós devemos ser misericordiosos. Tradução literal aqui seria que nós deveríamos ter um coração mole. Coração mole. Você sabe o que significa uma pessoa de coração mole, não é isso? É aquela pessoa que você vai falar com ela, você vai contar a sua situação para ela, e ela o quê? Se derrete. Ela se compadece de você. Ela entende a sua situação. Ela consegue ver a sua dificuldade e ela consegue sentir a sua dificuldade. Mas é interessante que essas pessoas, elas nunca falam para você assim, eu sei como você está se sentindo. Porque elas sabem que no fato de verdade a gente nunca sabe como é que o outro está se sentindo. Aquele sentimento, aquele sofrimento, aquela dor daquela pessoa é única. É única. A gente não sabe como ela está se sentindo. Né? E pessoas que vivem assim, elas conseguem se compadecer,
a tal ponto de sentir o que o outro está sentindo. Isso aqui também está profundamente ligado com perdão. Com perdão quando irmãos nos ofendem. Essa mesma palavra foi usada por Paulo lá em Efésios 4, no versículo 32, onde ele diz assim: sejam bondosos e compassivos. Está aí a palavrinha. Uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Viver em compaixão, queridos, é viver numa comunidade sabendo que o viver em comunidade implica necessariamente no fato de que pessoas vão pecar contra você. Isso é garantido, isso é certeza. Se você viver aqui por um tempo, pessoas vão pecar contra você. Porque nós somos um bando de pecadores. O que pecador faz? Peca. O que cachorro faz? Cachorro late. Gato mia. Pecador peca. É assim que funciona. Então, se você viver aqui por um tempo, você vai descobrir isso. É interessante, uma vez, a gente estava tendo uma aula de escola dominical aqui na igreja, e a gente estava falando sobre situações em que nós julgamos outros irmãos. No nosso coração. A gente olha para uma situação e a gente julga aquilo. E a gente estava falando sobre aquilo, sobre como é uma dificuldade, a gente precisa lidar com isso. E aí tinha um senhor que tinha entrado ali, estava sentado ali nos visitando naquele domingo. Ele veio aquele domingo e ele levantou a mão, ele não era daqui, ele levantou a mão e falou assim: mas pastor, numa igreja batista isso não existe. Eu falei assim para ele: irmão, se o senhor ficar aqui mais alguns domingos com a gente, o senhor vai perceber que existe. Existe na minha vida e existe na vida dos irmãos, porque nós somos pecadores. Então, queridos, uma condição absolutamente necessária para a gente poder continuar convivendo aqui é uma disposição para perdoar pecados. Para a pessoa vir pecar contra você e ao invés de você emburrar, virar a cara e não quer mais papo, você ir atrás dessa pessoa. Você buscar a reconciliação. Você querer aquele relacionamento e batalhar por aquele relacionamento. Porque Cristo morreu por ele. Então nós podemos também nos sacrificar por ele. Isso é ser misericordioso. Isso é ter compaixão. E a última coisa que ele traz aí é para nós sermos humildes. Uma atitude humilde, que na verdade é um resumo disso que ele está falando aqui. E a gente encontra uma expressão excelente do que ele está falando aqui no texto que a gente leu hoje antes de começar o culto, ou no início do nosso culto, lá em Filipenses capítulo 2. Vamos dar uma olhada? Filipenses 2, versículos 2, 3 e 4. Olha só o que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Segura aí, segura esse primeiro aí. Só aí você já viu, claro, um reflexo, um paralelo de ensinos aqui. Enquanto Pedro está dizendo, olha, tenham o mesmo modo de pensar. Enquanto Pedro está dizendo, olha, sejam compassivos, amem fraternalmente, sejam misericordiosos, sejam simpáticos, Paulo está dizendo a mesma coisa. Olha, ao invés de viverem em comunidade querendo algo para você, não é isso que é ambição? Querer algo para você? Ambição egoísta. Ao invés de fazer isso, ao invés de ter vaidade, de querer a sua glória, a sua fama, humilhem-se a si mesmo, e vocês vão fazer isso como? Considerando que cada outro que está na igreja, ele é superior a você. Ele é melhor do que você. Ele está numa condição superior do que você. E assim você considera essa pessoa. Versículo 3 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É isso. É disso que Pedro está falando aqui, queridos. Dessa vida em comunidade em que eu olho para os meus irmãos e eu considero meus irmãos melhores do que eu. Em que eu olho para os meus irmãos e antes de pensar em mim, na minha glória, na minha projeção, eu penso no bem dos meus irmãos, no bem da minha igreja, em como isso vai cooperar para o reino de Deus, como isso vai cooperar para o fortalecimento da minha igreja. Essa é a vida de humildade da qual Pedro está falando. Isso é positivamente como nós abrimos mão da glória terrena
por causa das bênçãos eternas. Queridos, esse é o único meio de viver isso. É só quando a gente entende que a nossa esperança ela é viva. É só quando a gente entende que a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, mas está em Jesus Cristo que ressuscitou, está sentado nos céus e tem lá guardado para a gente as bênçãos que nós vamos desfrutar por toda a eternidade, que nós somos capacitados a abrir mão dos desejos por reconhecimento, por aceitação desse mundo. Quando nossa esperança está nessa vida, o nosso foco vai estar aqui, em receber honra aqui, em ser aceito aqui, em receber glória aqui, em ser reconhecido aqui. Mas quando, queridos, pela graça de Deus, a nossa esperança ela é transformada. E ao invés de colocarmos esperança nas coisas que estão morrendo nesse mundo, nossa esperança ela é transportada e ela é colocada aos pés de Jesus na eternidade, no Cristo ressurreto. Então nós estamos libertos, nós estamos livres, nós somos capacitados para vivermos isso. Por quê? Porque agora nós já estamos satisfeitos. Toda a aceitação que a gente queria, nós já recebemos em Cristo. Toda a honra que a gente queria, já nos foi prometida quando Cristo voltar. Toda a glória que nosso coração almeja e deseja, Cristo já prometeu, Deus prometeu que vai compartilhar da glória dele com a gente na volta dele. Então, com os nossos corações satisfeitos de reconhecimento, honra e glória, então nós somos capacitados a parar de buscar essas coisas aqui e agora e começarmos a viver pelo bem do outro, a considerar o outro melhor do que a gente, a buscar o interesse do outro e não o nosso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia? O próprio texto ele traz a prática disso. O próprio texto nos diz como viver isso. Versículo 9 diz: não retribuam insulto com insulto. Não retribuam insulto com insulto. Mas, ao contrário, façam o quê? Bendigam. Digam bem, falem bem. A palavrinha que está aí é a palavrinha de onde vem a nossa palavra elogio. É daí que vem a nossa palavrinha. É a palavrinha que Pedro usou aí, que foi traduzida como bem dizer. Então Pedro está dizendo assim, olha, vocês querem viver isso que eu estou falando? Quando alguém falar mal de você, quando alguém insultar você, ao invés de retribuir com um insulto, retribua falando bem dessa pessoa. Retribua bem dizendo essa pessoa. Retribua abençoando essa pessoa com a sua língua. Ore por ela. Não é um reflexo, não é um reflexo do que Jesus disse lá quando ele fala nos evangelhos para nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por eles, não é isso? É um reflexo. Pedro está dizendo a mesma coisa aqui. Quando alguém te faz mal, quando alguém te insulta, ao invés de insultar de volta, ore por ele. Fale coisas boas a respeito. Não é oração imprecatória igual dos Salmos, pega a cabeça dele e esmaga na rocha. Não é disso que ele está falando aqui. Obrigado, Sal. Ele está falando de orar a Deus com um coração sincero, pedindo o bem daquela pessoa. Pedindo que aquela pessoa também seja transformada e possa receber a graça de Deus na vida dela. Aí a partir do verso 10 ele passa a citar o Salmo 34. E no verso 10 ele continua com o mesmo tema. O mesmo tema de aplicação prática está aqui de novo. Ele diz assim: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Interessante, queridos. Onde está o foco na aplicação de Pedro? Pedro aplica tudo isso que ele está falando à maneira como nós usamos a nossa língua. Nossa língua. E que difícil que é controlar a nossa língua, não é verdade? Ô bichinha complicada que é ela. O apóstolo Tiago já disse isso, né? Que o homem consegue controlar todos os órgãos do corpo, mas a língua é complicado. O foco de Pedro na aplicação dele é a língua. É através da língua que ele diz que nós demonstramos que nós abrimos mão das glórias terrenas por convicção
das bênçãos eternas. Você quer saber? É um filtro, é um termômetro para saber se você tem aberto mão das glórias terrenas por estar convicto das bênçãos eternas. Como é que você mede isso? Sua língua. Sua língua. Como é que você tem usado a sua língua? Quando te insultam. E queridos, é interessante porque na época de Pedro, a comunicação era quase que 100% verbal. Não é isso? Tinha escrita? Tinha. Só que escrever custava caro. Você tinha que comprar o material para escrever e custava muito caro. Okay? Então, quase que 100% da comunicação da época era verbal. O que é diferente dos nossos dias. Né? Se a gente for parar para ver o número de palavras que são publicadas na internet hoje, é uma enormidade. São milhões e milhões. O número de palavras que eu e você publicamos nas redes sociais, nos aplicativos de conversa, são muitas. E talvez a melhor forma da gente medir a maneira como se nós temos aberto mão das glórias terrenas, porque estamos convictos das bênçãos eternas, é a maneira como a gente usa a internet, para aqueles que têm acesso a isso. O que você posta lá? Como é que você lida com seus relacionamentos? Você joga tudo no ventilador do Facebook? Ou você confia em Deus e descansa nele? Porque é disso que Pedro está falando, quando ele cita aqui o Salmo 34, e diz no versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Sabe o que isso aqui significa? Que quando alguém te faz mal, e você corre para Deus e abre a sua alma para Deus, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração. Mas quando alguém te faz o mal, e ao invés de correr para abrir a alma para Deus, você decide correr para a internet para abrir e colocar a tua boca no trombone, aí é o final do verso 12. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Porque você está fazendo o mal. Você está retribuindo o mal com o mal. O mal com o mal. A aplicação de Pedro aqui, queridos, é usem a comunicação para bendizer. Usem a comunicação, seja verbal, seja publicada, para bendizer, para abençoar e não para fazer o mal, para retribuir o mal ou para espalhar mentiras. Queria propor aqui, queridos, algumas ações práticas para a gente colocar em prática essa semana. Isso daqui que a gente está aprendendo. Queria propor 7 coisas, para que nós façamos essas 7 coisas, uma cada dia dessa próxima semana. Começando por amanhã, segunda-feira. Coisas práticas, claras, simples, para que eu e você possamos colocar em prática o que nós aprendemos. Hoje a gente aprendeu que aquele que confia nas bênçãos eternas, ele abre mão das glórias futuras, das glórias presentes. E esse abrir mão, ele é medido pela nossa comunicação. Então eu queria propor 7 coisas para a gente. Primeira delas, amanhã, proposta do dia 1. Ore por pessoas que tornam a sua vida mais difícil. Primeira coisa. Primeira tarefa prática para a gente para amanhã. Ore por pessoas que tornam a sua vida mais difícil. Já tem alguns irmãos olhando para o lado e dizendo por quem eles vão orar. Né? Ore por pessoas que tornam a sua vida mais difícil. Essa é a primeira tarefa. E à medida que você ora por essas pessoas, obedeça a ordem de Pedro. Seja simpático a elas. O que isso significa? Pense como Deus pensa. Se coloque no lugar dessas pessoas que dificultam a sua vida. Não ore a Deus por essas pessoas como o publicano orou. Deus, obrigado porque eu não sou como fulano. Não. Se coloque no lugar delas ao orar. Essa é a primeira tarefa. Segunda tarefa. Escreva uma carta falando do amor de Deus e entregue para um colega ou vizinho de trabalho.
Escreva uma carta falando do amor de Deus. Você quer abençoar pessoas com a sua comunicação? Não existe bênção melhor do que falar do amor de Deus. Terceira tarefa. Fale bem de alguém para outras pessoas. Fale bem de alguém para outras pessoas. E queridos, se você não conseguir cumprir nenhuma das outras tarefas, cumpra essa todos os dias. E você já vai estar começando a colocar em prática a mensagem de hoje. Então na quarta-feira, procure uma pessoa e fale bem para essa pessoa de uma outra pessoa. Elogie sua esposa, elogie seu marido, elogie seu patrão, elogie seu vizinho, elogie alguém. Fale bem, bendiga. Não é isso que a gente viu que termo significa? Elogiar, falar bem. Procure alguém e fale bem. Quarta tarefa, quinta-feira. Dê um cartão de gratidão a alguém que facilita a sua vida. A gente vive, muitas vezes, de uma forma tão autônoma que a gente acha que a nossa vida e os frutos positivos dela são tudo fruto nosso. Eu que fiz por merecer. Eu que fiz acontecer. E a gente não reconhece pessoas que Deus usou no processo para facilitar a nossa vida. Quinta-feira, pare, pense sobre essa pessoa, sobre uma, pode ser várias, e dê um cartão para ela. Escreva um cartão e entregue. Fala assim, meu amigo, minha amiga, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu esposo, meu marido, meu tio, meu empregado, meu vizinho. Queria agradecer a Deus pela sua vida. Tá aqui um cartão para você. Sexta-feira, convida alguém. Opa, errei. Sexta-feira, escolha algum familiar e faça uma de suas tarefas diárias. Marido, sua esposa, a tarefa dela é fazer o almoço, talvez, na sexta-feira, fazer a janta na sexta-feira. Faça a janta para ela. Faça a janta para ela. Esposa, pense em alguma coisa que seja tarefa do seu marido, se é que ele tem alguma na sua casa. Se ele não tem nenhuma, aí você não faz nada, você está liberada. Entendeu? Mas se ele tem, faça para ele. Mostre generosidade, mostre bondade em servir um ao outro. Isso é sexta. Sábado, convide alguém para uma refeição e compartilhe como foi ter feito essa experiência durante a semana. Convide alguém aqui da igreja. Sábado, vamos jantar lá em casa? Sábado, vamos almoçar lá em casa? Já combina aqui hoje. E aí, sábado, vocês sentam juntos e compartilham como foi ter feito essa experiência de bendizer os outros, de abençoar os outros ao invés de reclamar, ao invés de falar mal, ao invés de criticar. Faça isso no sábado. E no domingo, dê uma lembrancinha de gratidão a alguém que serve como voluntário aqui na igreja. Okay? Tem muitas pessoas que servem aqui como voluntários. E elas abençoam a sua vida de diversas formas. Cuidando das crianças, dando aula para as crianças, cuidando no berçário, servindo na mesa de som, servindo na cantina, juniores, adolescentes, jovens, limpeza aqui da igreja, prédio. Tem N maneiras, louvor, que pessoas te abençoam sendo voluntários aqui na igreja. Domingo que vem, chega com uma lembrancinha debaixo do braço. Não é para dar presente, não, irmãos, é lembrancinha mesmo só. Porque o que importa é a intenção. E procure uma dessas pessoas, vá até elas e agradeça. Irmão, irmã, está aqui, é para você, eu queria te agradecer profundamente pelo serviço que você presta a Deus aqui na nossa igreja. Obrigado por nos servir dessa forma tão bonita no corpo de Cristo. Queridos, isso é bendizer os outros. Se a gente quer viver numa comunidade de amor, a gente precisa aprender sobre isso. Imagina comigo por um momento. Imagina se essa igreja aqui, a Igreja Batista Vida Nova, imagina como ela seria se cada um de nós aqui desenvolvesse uma profunda satisfação com as bênçãos eternas, a ponto de abrirmos mão, todos nós, das glórias terrenas. A tal ponto que as glórias terrenas já comecem a aparecer sem importância para a gente. A gente já não liga para elas. Porque a gente está tão consumido e satisfeito pelas bênçãos eternas e futuras. Imagina comigo uma igreja, queridos, onde irmãos encorajam, agradecem e incentivam uns aos outros
cotidianamente, costumeiramente. Já imaginou uma igreja assim? Onde um incentiva o outro, onde é normal, é parte da cultura da igreja agradecer uns aos outros, encorajar uns aos outros, falar bem uns dos outros. Já imaginou isso, queridos? Que igreja que nós seríamos se nós fôssemos essa igreja? Já imaginou, queridos, se isso transbordasse da nossa igreja para a tua família? Se isso transbordasse da nossa igreja para o teu ambiente de trabalho? Se isso transbordasse da nossa igreja para a sua vizinhança? E isso tomasse Caldas Novas, de forma que Caldas Novas fosse uma cidade onde as pessoas são gratas e bendizem umas às outras. Sabe como que isso pode acontecer? Começa comigo, começa com você. Pode acontecer? Lógico que pode. É assim que a mudança começa. Estamos aqui hoje em talvez 80, 90 pessoas. Se talvez essas 80, 90 pessoas aqui hoje tomarem uma forte decisão de olhar para a glória que nos está reservada, as bênçãos que nos estão reservadas na eternidade com Cristo, e nos satisfazermos com elas, nós teremos aqui 80, 90 pessoas livres de desejos pelas bênçãos terrenas, pelas glórias terrenas. E aí nós estaremos livres, irmãos, para amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, termos compaixão uns dos outros, nos humilharmos uns para com os outros, perdoarmos uns aos outros, para caminharmos juntos, tendo o mesmo pensamento, abrindo mão de preferências e gostos pessoais pelo bem da comunidade. Já imaginou uma igreja assim? Uma igreja assim começa com um membro assim, e continua com 2 membros assim, e 3 membros assim, e assim nós vamos formar uma igreja assim. Eu quero saber se você quer fazer parte dessa igreja.